Vamos agora para as resoluções das questões da segunda fase da prova do ITA de 2019. Sim, as questões discursivas de Química da prova do ITA. E antes da gente ir para o enunciado, olha, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que fez a prova do ITA contigo e quer saber passo a passo como é que se resolve essa questão. E vamos lá para o enunciado. Considere a seguinte reação genérica nas condições padrão e a 25 graus Celsius. 2 pontos. E aí a gente tem a nossa reação, o nosso equilíbrio, e embaixo tem o seguinte escrito: determine a constante de equilíbrio dessa reação a 25 graus Celsius, sabendo que os valores dos potenciais de eletrodo padrão da semicélula das espécies envolvidas são iguais a 0,15 volts e menos 0,15 volts. Vamos lá. O ITA pediu para a gente o seguinte: determine a constante de equilíbrio dessa reação a 25 graus Celsius. Ou seja, ele está pedindo a constante de equilíbrio nessa dada temperatura. Então vamos lá resolver a questão. O que a gente tem é o seguinte: o nosso equilíbrio é esse aqui. A gente tem 2A3 mais 2B menos, gerando como produtos aqui 2A2 mais B2. E essa nossa reação aqui, nas condições padrão, tem um ΔE padrão. Mas espera aí, se a gente quebrar essa reação aqui em uma meia reação de redução e uma meia reação de oxidação, a gente vai ter o seguinte: opa, o nosso A3+, ele está virando A2+. Ou seja, o nosso A, ele está recebendo elétrons. Ou seja, o nosso 2A3+, opa, ele recebe 2 elétrons. Opa, 2A3+, recebe 2 elétrons. E assim forma pra gente 2A2+, com um potencial padrão de redução. Lembra? Para a prova do ITA só existe potencial de redução. E a gente pode decompor aqui em uma meia reação de oxidação, em que o nosso B-, ou seja, 2B-, joga pra gente 2 elétrons para fora e gera também o nosso B2, com um outro potencial, um potencial de redução. Lembra, no ITA só existe potencial de redução. Essa aqui é uma meia reação de oxidação, mas o que a gente vai escrever aqui é um potencial de redução. O ITA falou pra gente que um potencial de redução é de 0,15 e o outro é de menos 0,15. Mas espera aí, o ΔE da reação é o E de quem reduz menos o E de quem oxida. Só que, peraí, quem reduz é quem tem maior potencial de redução. Ou seja, peraí, o nosso A está reduzindo. Isso quer dizer que o nosso A tem maior potencial de redução. Isso quer dizer que só pode ser aqui 0,15 volts. Sendo que essa daqui é a nossa meia reação de oxidação, ou seja, só pode ser esse daqui, que é o nosso potencial padrão de menos 0,15 volts. E aí você deve estar se perguntando: mas como é que a gente vai encontrar a constante de equilíbrio dessa reação? Muito simples, espera aí. O ΔE padrão dessa reação vai ser o potencial de redução de quem reduz menos o potencial padrão de quem oxida. E a partir daí a gente vai fazer o seguinte: olha, opa, essa aqui é a nossa equação de Nernst, que a gente vai usar para resolver a questão. E aqui a gente tem o nosso ΔE padrão. O ΔE é igual ao ΔE padrão menos 0,059 sobre N log de Q. Mas quando a gente tem uma situação de equilíbrio, o nosso ΔE vai valer 0 e o nosso Q vai virar o nosso K. Então, na realidade, a gente vai ter o seguinte, aqui, olha, 0 vai ser igual a ΔE padrão, isso, nas condições padrão, menos 0,059 sobre N. Opa, mas o que é esse N mesmo? N é o número de mols de elétrons que participam da nossa reação. Se você reparar aqui, na nossa meia reação de redução tem 2 elétrons trafegando aqui. Na nossa meia reação de oxidação tem 2 elétrons também. E na hora que a gente soma, a gente consegue formar essa nossa reação daqui. Então, o nosso N vale 2. Log do quê? Log do nosso K.
porque a gente já assumiu que o nosso ΔE vale 0. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o nosso log de K vai ser igual a quanto a mais? Opa, vamos passar isso aqui para lá, passa 2 multiplicando, 0,059 dividindo, vai ser igual ao nosso ΔE padrão dessa reação daqui, dividido por quanto? Por 0,059. Tudo isso multiplicado por 2. Só que você deve estar se perguntando, mas quanto é que vale esse nosso ΔE padrão? Espera aí, nosso ΔE padrão é o potencial padrão de quem reduz menos o potencial padrão de quem oxida. Espera aí, para essa questão tá fácil, né? Porque ele deu um potencial e na verdade ele deu os dois potenciais, né? E uma vez que ele dá os dois potenciais, quem reduz é quem tem maior potencial de redução. Tirando no caso da eletrólise, que é um processo forçado. Em processos espontâneos, quem reduz é quem tem maior potencial de redução. Então, sempre aqui no nosso ΔE, em casos espontâneos, vai ser o maior menos o menor. Ou seja, a gente tem aqui 0,15 menos 0,15. Beleza? Então, o nosso ΔE padrão seria igual a 0,3 volts. Então, é só a gente substituir aqui. Então, a gente teria aqui log de K vai ser igual a ΔE padrão 0,3 vezes 2 dividido por 0,059. Peraí. 0,3 vezes 2 vai dar 0,6. Só que se você reparar bem aqui, a gente tem que isso aqui é quase 0,06. Então a gente pode dar uma aproximada aqui, que a gente vai ter o seguinte, que aqui vai dar 10. Ou seja, a gente teria que o nosso log de K vai ser igual a 10. Ou seja, K vai ser igual a 10 elevado a 10. E você deve estar se perguntando, mas qual unidade? Qual unidade? Não tem unidade. Constante de equilíbrio não tem unidade. E aí, beleza? Deu para entender a resolução da questão? Eu acredito que essa questão foi uma questão muito boa, uma questão que exigia o conhecimento da equação de Nernst, saber que quando a gente tem uma situação de equilíbrio, o nosso ΔE igual a zero, e o nosso Q se torna igual ao nosso K. E claro, você também ia precisar saber como é que a gente calculava o nosso ΔE padrão, e você ainda ia precisar encontrar o número de mols de elétrons que estão fluindo nessa nossa reação. Beleza? Deu para entender tudo direitinho? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e vamos juntos!